Muito bem, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Estamos em nosso momento de reflexão, onde temos a palavra de Deus neste momento onde o Senhor falará aos nossos corações. Efésios capítulo de número 3, o versículo de número 14. Devo destacar alguns outros versículos neste texto sagrado. Mas a partir do versículo 14 de Efésios 3, observe o que nos tem a dizer a palavra de Deus. Por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, tanto no céu quanto na terra, toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Queridos, eu gostaria de, nesta oportunidade, meu irmão, minha querida irmã, estar lhe trazendo uma palavra sobre a ousadia na oração. Todos nós que lemos um pouquinho da história a partir do livro sagrado, nós sabemos que a história, ao longo dos tempos e principalmente desde os tempos mais remotos, nós encontramos relatos de homens e de mulheres que se dedicaram, que se aplicaram, que deram a sua vida ao ministério da oração. Nós temos muitos exemplos. A partir do patriarca Abraão, nós temos a Bíblia fazendo menção por várias vezes, em especial Gênesis capítulo 18, a Bíblia fala de um momento muito especial da oração intercessória de Abraão. A Bíblia também faz menção de Moisés, o grande líder de Israel, um dos grandes líderes em Israel. A Bíblia faz menção também de que Moisés foi um grande intercessor que travou muitas batalhas pelo povo de Deus através do ministério da intercessão. Nós temos também o exemplo de Josué, o sucessor de Moisés. A Bíblia faz menção também de uma grande liderança na vida de Josué, um homem de muita envergadura, um homem que se posicionou e esteve por muito tempo de pé diante dos homens, porque soube viver de joelhos na presença de Deus. Poderíamos pensar também em Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi também nos faz entender o que é ter uma vida de comunhão com Deus. Sim, o grande rei e poeta em Israel, ele também foi um homem de muita oração. Temos também o exemplo do profeta Daniel. Daniel é um referencial de oração, porque a Bíblia menciona que Daniel por muitas vezes esteve a orar. No capítulo 1 do livro de Daniel encontramos ele orando.
No capítulo de número 6, no versículo 10, a Bíblia faz menção que 3 vezes por dia ele estava de joelhos na presença de Deus. No capítulo de número 9, bem como também no capítulo de número 10, em Daniel, encontramos este homem de Deus conseguindo conciliar os decretos de Deus com uma oração. E através da sua oração, ele se quebrantou com muita profundidade. Através da sua oração, ele buscou a Deus com muita intensidade. Através da sua oração, Daniel levantou um clamor fervoroso. Daniel esteve colocando com muita precisão e urgência tanto as suas necessidades quanto as necessidades do povo de Deus. Poderíamos falar de tantos outros exemplos, como o caso do rei Ezequias, que também é um exemplo de oração. Poderíamos pensar em Ana, poderíamos pensar também no Neemias, um grande líder, né? Um grande reformador da época pós-exílica. Nós encontramos Neemias sendo um referencial não só na questão da liderança, da administração, não só na questão de estratégia, não só na questão dele ser um estadista, de um espírito prático e valente, mas nós encontramos este servo de Deus também nos dando exemplo, pois Neemias nada fazia sem antes estar conversando com Deus. Por que eu lhe trouxe estes exemplos, estes referenciais, sem ainda citar o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ainda em tempo? Quer um exemplo maior do que o Senhor Jesus no que se diz respeito à oração? Não existe, porque o ministério, a vida do Senhor Jesus aqui nesta terra e até o dia de hoje, ele continua sendo referencial de intercessão. E eu deixo para você pensar um pouco na oração sacerdotal em João 17, onde o Senhor Jesus esteve intercedendo pelos seus discípulos, e ali ele também intercede por todos nós. Este momento introdutório, eu quero fazer você entender através desses exemplos que vale a pena a gente orar. Portanto, vamos fazer uma rápida observação, tanto no preâmbulo quanto no conteúdo desta oração, onde Paulo faz uma demonstração não só da prática da oração, mas também de ser ousado quando se conversa com Deus. Todos nós que conhecemos um pouquinho das Escrituras, temos o diagnóstico de que a epístola que Paulo escreveu aos Efésios é conhecida como a epístola da prisão, porque o apóstolo Paulo, segundo o relato bíblico e extrabíblico, ele estava preso quando escreve esta e outras tantas epístolas. Eu entendo e compreendo que Paulo, na ocasião, estava na antessala da morte. Paulo estava no corredor do martírio. Paulo, ele estava praticamente com o pé na sepultura e a sua cabeça na guilhotina em Roma. Prenderam as mãos do apóstolo, prenderam os pés do apóstolo, prenderam Paulo atrás das grades. Contudo, os lábios de Paulo estavam livres. Contudo, Paulo estava em comunhão com Deus, sem poder viajar, sem poder visitar as igrejas que ele havia fundado, sem poder pregar e exercer o ministério como itinerante, mas Paulo estava livre para falar com Deus. Paulo estava livre para conversar com o Senhor. E é pensando nisto que eu gostaria de ajudar você a entender o quanto é importante nós sermos ousados. Veja que Paulo faz menção da sua postura nesta oração. Ele está se colocando de joelhos perante Deus. Isso nos ensina acerca da nossa reverência, da nossa humildade,
do quebrantamento que precisamos ter e apresentar diante de Deus. Veja que Paulo, além de fazer menção da sua postura, ele também relata nas entrelinhas deste preâmbulo da sua oração, observando os versículos 14 e 15, você pode perceber que Paulo faz menção da motivação da sua oração. Ele coloca Deus como nosso Pai. Ele diz que quando nós estamos orando, nós estamos na presença do Pai, daquele que nos supre, daquele que nos nutre, daquele que nos direciona, daquele que cuida das nossas vidas. Veja que Paulo também, ele é um tanto que audacioso, porque o desejo de Paulo é que o Senhor, ele venha manifestar as riquezas da sua glória. Paulo então nos ensina sobre os grandes recursos de Deus que são inesgotáveis. Veja que ele faz menção da glória de Deus, que é o desejo que ele tem de ver a presença manifesta de Deus através da sua oração. E perceba que a partir do versículo de número 16, conforme nós observamos o texto sagrado, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que dentro do seu pedido, dentro daquele bojo de solicitações a Deus, em primeiro lugar, ele diz que deseja que os crentes sejam fortalecidos. Eu gostaria de parar um pouquinho aqui e dizer para você, pelo Espírito do Senhor, que nesses tempos de crises, nesse tempo de calamidade, neste tempo de adversidade, neste tempo em que nós estamos atravessando, em que muitas das vezes nós estamos sendo desafiados e estamos preocupados com o nosso amanhã, Deus está a falar conosco. Ele vai nos fortalecer. E Ele vai nos fortalecer pelo poder do seu Espírito Santo. Deus é força, Deus é poder, Deus é autoridade. Deus é maior do que tudo e do que todos que têm se levantado contra o nosso bem-estar, a nossa permanência na presença do Senhor. Portanto, creia no que eu estou dizendo, você vai ser fortalecido pelo próprio Deus. Daniel 11:32, a Bíblia diz que o povo que conhece ao seu Deus, este se tornará forte e vai fazer proezas. Deus irá te fortificar, Deus irá te fortalecer, Deus irá fortificar a tua vida em todas as áreas, em todos os aspectos, em todos os sentidos. O Espírito de Deus lhe dará poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Efésios 6:10, Paulo vai declarar que no demais, a nossa vida tem que estar sendo fortalecida no Senhor e na força do seu poder, porque estamos em guerra, estamos em batalha, estamos numa peleja. E eu quero dizer para você, não haverá tempestade maior do que a força de Deus na sua vida. Não haverá espíritos ou forças negativas que sejam maiores do que o poder do Espírito Santo ao teu favor. Veja que Paulo posteriormente vai desejar que Cristo esteja habitando dentro de nós. Veja que no versículo 18 e 19, Paulo vai desejar que Cristo esteja tanto habitando dentro de nós, a ponto de nos fazer compreender o grande, mensurável amor de Deus. Este amor que é largo, porque ele é capaz de abraçar a totalidade da humanidade. Este amor que tem um comprimento muito intenso, porque ele dura a eternidade. O amor de Deus é eterno por nós. Por isso que a Bíblia diz que Jesus amou seus discípulos e os amou até o fim. O amor de Deus não é temporal, não é efêmero. O amor de Deus, ele é um amor muito profundo, muito amplo. Veja que Paulo fala
do amor profundo que é capaz de alcançar o pecador, mesmo se ele esteja numa situação de lamaçal do pecado. O amor de Deus vai lá, olha aqui para mim. O amor de Deus um dia alcançou a minha vida. Eu que estava perdido nas drogas, eu que estava perdido no alcoolismo, Deus foi na sarjeta, num período caótico da minha vida, e me tirou de lá e me colocou no meio do seu povo para dizer que Ele é libertador e o seu amor é muito profundo para conosco. Para concluir, o amor de Deus é tão alto, segundo esse texto, e esta é a oração de Paulo, capaz de nos tirar um dia aqui desta terra e nos conduzir aos céus. Mas para nós concluirmos, observe que o texto sagrado está dizendo que Deus é poderoso para fazer. E Ele é poderoso para fazer tudo, Ele é poderoso para fazer muito, Ele é poderoso para fazer mais, Ele é poderoso para fazer além, Ele é poderoso para fazer abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É com esta frase que eu desejo orar por você, é com esse texto que eu desejo iniciar esta oração, pedindo ao Senhor que venha fazer algo novo e grande na sua vida. Ore comigo. Nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer pela tua bendita palavra. Quero tributar a ti gratidão com o meu coração, porque as Escrituras mais uma vez trouxe-nos uma mensagem de edificação. E agora, neste momento de oração intercessória, eu estou clamando por este irmão, por esta irmã que está em sintonia com os céus e comigo agora no espírito de oração. Eu quero pedir que a plenitude de Deus alcance esta vida. Eu quero rogar que a bênção do Todo-Poderoso esteja tomando conta de toda esta casa, esta residência, este ambiente onde está um servo e uma serva de Deus. Quero rogar que o Senhor esteja agora fazendo algo tremendo. Quando o Senhor se apresentou a Jeremias, o Senhor, no capítulo de número 33, se apresentou a ele como Senhor. E o Senhor fez menção: eu sou aquele que faço, eu sou aquele que formo, eu sou aquele que estabelece as coisas. Clama e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ah, Senhor, eu sei que o teu Espírito é quem nos dá a ousadia. E eu quero lhe rogar agora que o Senhor venha trazer saúde, que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer libertação, libertação do medo, libertação dos traumas, libertação da dor, libertação da angústia, libertação, ó Deus, deste ambiente assustador que nós estamos vivenciando nestes dias de calamidade e de crise, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Senhor Deus, faça o que o médico não pode fazer, faça o que o advogado, o juiz, o psicólogo, o psiquiatra não pode fazer. Faça, Senhor Deus, o que nenhum ser humano é capaz de fazer, porque Tu és o Todo-Poderoso e operando o Senhor, ninguém pode impedir o teu agir, o teu realizar, o teu mover, o teu trabalhar. Entra nesta causa judicial, mesmo nesses dias em que muitas coisas estão paradas. Entra, Senhor Deus, em ação a favor do teu servo e da tua serva, pleiteando esta causa, trazendo luz e vitória, poder e libertação, graça e cura, renovo e refrigério pelo poder da Tua palavra. Faça mesmo tudo, faça o mais, faça abundantemente, faça o além, sim, faça o Teu filho ultrapassar limites, a Tua filha ultrapassar barreiras pelo poder da oração. Nós abençoamos a sua vida, abençoamos a sua casa, abençoamos a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e continue sendo ousado em oração.